E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bitar Podcast. Quero começar o episódio de hoje já com um desafio. Olha só, de acordo com dados do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, apenas 3% dos estudantes de 15 anos querem ser professores no Brasil. Do desafio para uma das soluções. O governo federal lançou este ano uma novidade para quem se inscreveu no SISU, que é uma das principais portas de entrada para universidades públicas e também privadas aqui no país. Aqueles estudantes de graduação que ingressarem em cursos de licenciatura, eles vão poder concorrer a bolsas. Essas bolsas elas serão mensais de R$ 1.050. Parte desse dinheiro, inclusive, a pessoa vai poder sacar instantaneamente. Outra vai para uma poupança, que ele vai ter um compromisso ali com o governo de lecionar depois de formado em até 5 anos na rede pública. E segundo o Ministério da Educação, o programa visa incentivar mais pessoas a entrarem nas licenciaturas e tentar diminuir a evasão durante, então, estes cursos. Já deu para entender um pouquinho do assunto de hoje e aproveito para apresentar as nossas entrevistadas. Vou começar com a Miriam Clemente Vela. Ela é formada na Universidade Federal de Uberlândia, formou em 2012, ou seja, já é professora há 13 anos, tem experiência em genética, já atuou na rede pública de ensino e atualmente trabalha na rede particular. Miriam, seja muito bem-vinda. Obrigada, muito obrigada, muito bom estar aqui com vocês. Também formada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Uberlândia, a Mariana Antonella, ela tem pós-graduação em Biotecnologia e Qualidade de Alimentos. Docente, pode revelar aqui ou você acha melhor? Pode falar. Então vou falar, já estou aceitando. Então pronto, 23 anos, pouco tempo. São os dois primeiros, então, como ela começou como voluntária em um curso pré-vestibular alternativo e já são, desde então, 21 anos como professora da rede particular e também pública na rede estadual aqui em Minas Gerais. Currículo grande também, seja bem-vindo, Mariana. Obrigada pelo convite, um prazer. Eu quero começar pedindo desculpa aos meus professores, porque eu dei um trabalho. Pensa o tanto que esse agora jornalista conversava na sala de aula. Eu sei que é um dos desafios desses professores, começo pedindo desculpa também, mas eu sinto muito orgulho, porque compartilhei com elas antes do início dessa gravação, mas eu sou neto de uma professora e filho de um professor. Minha mãe também chegou a exercer, então dá pra dizer que minha mãe também foi professora. Não tenho muita didática, mas tenho muito apreço por essa profissão. E queria saber de vocês, eu já tive essa conversa com meu pai, queria saber de vocês, quando veio essa decisão de querer dar aula, que eu acho que é uma decisão muito audaciosa ultimamente, né, não? Oi, você tá mais tempo? Ai, quer começar? Ai, nossa, assim, eu acho que entrar para essa profissão, você tem que ter, eu brinco que tem que ter na veia, né? Você tem que ter uma veia para isso. Você não consegue entrar numa sala de aula e simplesmente falar, não, eu vou lhe dar uma aula e pronto. Não é assim. Eu, desde pequena, brincava com as minhas bonecas, com a minha irmã mais velha, meu irmão do meio. Eu, pequenininha, eu elaborava prova. Gente, na hora que eu penso nisso, eu falo, não tá certo. Mas eu amo biologia. Tudo que fala de bicho, planta, corpo humano, ambiente, eu acabei aliando as duas coisas, né? A sala de aula com a biologia, então eu acho que estava na veia já. Ninguém me iludiu. Você já conheceu dessa história também? Sim, não. Porque quando eu entrei um pouquinho depois da Mariana, mas foi pouca coisa depois, tá? Entrei depois no mesmo curso e qualquer um que me perguntasse até o meio do curso, até o final do curso, dissesse, Miri, você quer ser professora? Eu diria, Deus, que isso? Nunca. Trabalhar em laboratório, pesquisa, beleza. Só que na nossa época, não sei se o currículo havia mudado, mas acho que não, o nosso currículo é muito igual. A gente começava fazendo todas as disciplinas e só no final do curso a gente podia optar por uma ou outra área de atuação, o bacharel ou a licenciatura. E, como você já tinha feito todas as disciplinas, você só precisava fazer algumas mais, todos nós fazíamos as duas, né? Quer dizer, a grande maioria. Então eu falei, não quero, mas já tô aqui mesmo, né? Eu já tô na chuva, bora se molhar. Aí fiz. E uma das disciplinas era você literalmente entrar dentro da sala de aula e dar aula. Você precisava passar por isso, que eram os nossos estágios supervisionados. Isso. Então, você, como estagiário, você entrava dentro da sala de aula e ficava no lugar do regente da Malua. E, menina, apaixonei. Eu a apaixonei. Então, eu não escolhi ser professora. A profissão que me escolheu. Falou assim, você vai. Você vai. Vocês lembram da primeira aula que vocês deram? Lembro. Como que vocês entraram e como que vocês saíram da sala de aula?
Nossa, eu lembro do meu joelho, tipo, tremendo, né? Mas na hora que eu saí, eu falei assim, meu Deus, como que eu vou me livrar disso? Porque eu lembro que foi uma aula sobre ótica, eu tinha que falar sobre a estrutura do olho, lentes, né? Caiu na Efeitos de visão. Trama ruim. Nossa, e na hora que eu saí daquilo, eu falei assim, é isso que eu quero. Exatamente. E uma coisa, você estava falando sobre a universidade, eu lembro da minha primeira aula na universidade, quando a coordenadora do curso entrou. E ela entrou, sala lotada, aquele tanto de calouros, e aí ela perguntou, quem quer estudar na parte de genética? A maioria levanta a mão, quer, acha bonito. Quem quer parasito? Quem quer ecologia? E a galera levantando a mão. Na hora que ela perguntou, quem quer ser professor? 2 levantaram a mão. Você estava entre Eu estava. Eu estava. Com as provas prontas. Já estava tudo pronto. O planejamento já estava pronto. E boa parte da turma hoje são professores. Os que não levantaram a mão hoje são professores. Eu, se fosse da turma dela, não teria levantado. Entretanto, teria me tornado. Mas uma coisa engraçada, Mari, que você falou, que a gente tem algumas turmas de diferença só. E na minha turma, apesar de não ter havido essa conversa, assim, eu pensei que a maioria seria professor. Mas a minoria absoluta são. Assim, eu consigo pensar hoje da turma que formou comigo, eu mais uns 3, assim, que são professores. A grande maioria não é. E por que vocês acham que tem essa dificuldade da escolha em ser um professor, ser uma professora? Ela falou, né? Tem que estar na veia. Eu acho que a gente não é uma coisa meio que se escolhe. A gente sente aquele quase que ímpeto. Vontade, vamos ali, e você vê que você consegue, que você é bom naquilo. Um chamado. É um chamado. Quando você entra dentro da sala de aula, você fala, cara, gostei. Assisti. É isso aí. Muita gente não gosta disso, dos alunos. Até essa coisa que você falou, você pedir desculpa, conversa. Não, a gente gosta. Não que a gente gosta do aluno desrespeitoso, mas a gente gosta do aluno que participa, do aluno que é ativo, do aluno que às vezes conversa bobagem também. A gente gosta. Então, a gente gosta dessa interação. Tem que gostar de gente, tem que gostar de ensinar, tem que gostar da interação com pessoas ali. E uma coisa que a Mai falou que essa eu me identifiquei, eu gostava de todas as áreas da biologia, eu não conseguia escolher uma. E dentro da sala de aula eu percebi que eu poderia falar de todos. Eu poderia ser um pouquinho geneticista, eu poderia ser um pouquinho ecóloga, eu poderia ser um pouquinho entomóloga. Nomes bonitos. Né? Você vai fazer uma disciplina só pra aprender a falar o nome dela, né? Da biologia, porque tem um monte que é difícil desses termos. Ai, tem. E falando um pouquinho de biologia, inclusive, segundo o Ministério da Educação, o professor de biologia e de ciências, quando você olha lá para a grade curricular, diz que é aquele profissional que precisa caracterizar, aliás, é caracterizado por compreender e ser capaz de intervir no processo de aprendizagem de seus alunos, articulando o discurso, mais uma palavra difícil, epistemológico sobre ciência, ser consciente do seu papel da formação de cidadãos críticos e também capaz de analisar a realidade, contextualizando nela sua atividade educativa. Mas eu imagino que na prática vai muito além do que se olhar para o papel e saber o que é a função desse professor de biologia, né? Queria que vocês compartilhassem um pouquinho com a gente agora no podcast a rotina de vocês. Sei que você tem que fazer quase um quebra-cabeça para chegar de segunda a sexta-feira. É bem pesado. Na verdade, eu sou, além de professora, mãe, esposa, rata de academia. As outras funções. Como também chuto balde horrores. Mas assim, meu dia ele é bem pesado porque eu trabalho em 4 escolas. Então, eu tenho que ficar indo para lá e para cá. Mas a rotina, a gente já começa a preparação uma semana antes do ano letivo começar, né? Então, assim, a gente brinca que é a única profissão que você se prepara para começar, né? A trabalhar. E é uma preparação árdua. Essa primeira semana que a gente, antes dos alunos retornarem às aulas efetivas, a gente tem preparação, tem cursos de atualização, de formação, em vários aspectos, dentro de sala de aula, fora. Então, o professor, ele tem uma preparação muito grande antes do ano letivo começar. E ao longo do ano, a gente tem que atualizar, ainda mais dentro da biologia. A biologia ela é muito ativa, ela é muito dinâmica. Eu lembro direitinho de assuntos que, quando eu fiz o ensino médio, tinha muitos anos atrás, era uma coisa e que hoje é diferente. Completamente. Então, todo dia tem coisas novas. E todos os dias o aluno vem com o famoso celular
professor, esse vídeo é verdade? Então, assim, né? Você também estão perguntando aí, né? Quando pergunta, a gente fica ali. É, isso mesmo. A pergunta inicial, eu vi no TikTok, né? E assim, o bacana é que eles perguntam, Sim. né? Agora a gente tem que mostrar para eles a forma correta de buscar a informação. Deixa eu fazer um merchan, porque uma das formas corretas é, claro, acessar os conteúdos do Bitar Podcast. Lá tem muita coisa, você vai gostar e, claro, pode confiar nas informações. A preparação de aula, assim, na aula em si, lógico, tem essa preparação anterior. Essa preparação nos prepara para o ano letivo. Então, vai dizer como que a gente vai avaliar nossos alunos. No caso da Mari, que são 4 escolas diferentes, eu imagino, né? Formas diferentes de avaliar. Idades diferentes, conteúdos diferentes. Sim, diferentes. A gente tem que ficar atento não só às datas da própria escola, como datas do vestibular, que daí não depende da escola. A instituição de ensino que vai definir as datas. Às vezes a instituição entra de greco, que aconteceu aqui, né? Aqui em Uberlândia, a cidade daqui entrou de greco. É verdade. Então, assim, a gente se prepara nesse sentido. Datas, formas, mas a aula em si, né? A aula em si, menino, nossa. Eu digo que eu tô me preparando há 13 anos, né? Desde que eu comecei a dar aula. Porque, por mais que você dê a mesma aula, às vezes, todos os anos, ela é sempre diferente, né, Mari? Às vezes você dá essa aula, você fala, putz, eu tive um insight aqui, eu falei uma coisa que, cara, foi muito legal, vou introduzir em todas as minhas outras aulas. E o contrário também. A escola é um laboratório. Então, dentro da sala de aula, você testa uma coisa nova, às vezes dá muito certo. Você fala, vou levar para a vida, vou ensinar até meus colegas, né, gente? Olha o que eu fiz aqui. Às vezes dá muito errado, você fala, né? Você sai da aula falando, foi ruim demais, dá conta, foi horrível. E aí você chega em casa, você prepara de novo, você revisa o que você falou. Às vezes você fala uma coisa que fala, será que? E chega em casa e fala, putz, falei uma coisa que eu aprendi há 20 anos atrás e não era igual. No dia seguinte você falou, ó, galera, isso aqui que eu falei, tiveram algumas atualizações. Então, assim, a preparação, ela é diária e ela é constante. Às vezes você está assistindo um documentário no National Geographic. E você está anotando coisa e pensando em coisa que você vai dar na sua aula. Fazendo uma trilha, Mari. Quantas vezes eu já falei uma trilha e tirei foto? Tirei foto. Pegou o inseto, levou para a escola, desde uma vasilhinha. Eu tinha um professor de biologia que fazia isso. Eu não costumo tirar os animais do habitat deles, então não é o correto. Não é o correto. Assim, mas você acha, por exemplo, uma exúvia, né, que é a casquinha... Isso sim. De um animal, aí você já pega, pode levar. Pode. Um animal, às vezes, tá morto. Eu adorava o laboratório. O laboratório da minha escola tinha até uma cobra, que depois essa cobra teve que ir embora, né? Porque não era correto também ela ficar lá presa né, numa caixa lá. Uma cobra viva? Uma cobra viva, ficava lá. E eu lembro certinho, vou compartilhar, não sei nem se está dentro do assunto desse podcast, mas eu lembro que o dia que alimentaram a cobra, geralmente ela já se alimentava, eles alimentavam ela no final de semana, mas teve o final de semana que ela não se alimentou. Aí chegaram lá pra tela na segunda-feira de manhã e tava a cobra e o animalzinho lá ainda esperando, eu sei que cancelaram a aula porque não tinha condição. Vai que era o momento dela, enfim, é difícil. Mas eu imagino a quantidade de desafios. E por falar em desafio, acho que quando a gente fala da profissão, da docência, né, não é difícil você encontrar quais são esses desafios em ser professor hoje no Brasil. Eu queria propor pra gente fazer uma coisa um pouco diferente aqui no Bitar Podcast de hoje, que é mostrar um pouquinho do que motiva vocês a ser professores e professoras. Então, da onde que vem essa retribuição quando você termina um ano, ou nem precisa terminar o ano? Acho que sair de uma sala de aula já tem essa motivação. Eu queria que vocês compartilhassem com a gente, então, pode ser? Claro. Nossa, eu já passei por situações assim que realmente são motivantes. De alunos que terminam uma aula e falam, nossa, eu amei a aula, eu quero ser biólogo, ou agora eu descobri que eu quero alguma coisa na área da saúde. E o ano passado, eu passei por uma situação muito interessante, que foi, eu levei os alunos para um laboratório de anatomias. Todo ano eu levo, gosto muito disso e é bacana a gente conhecer o nosso corpo, né? E aí, nesse laboratório, eu tive duas coisas muito bacanas. Uma aluna que chorou e falou, Mariana, eu tinha desistido da medicina, eu queria fazer medicina, mas eu desisti. E vendo essa aula, eu vi que eu quero ser médica mesmo. Obrigada por trazer isso de novo. Foi muito lindo, eu chorei junto. Porque eu choro. Eu choro em toda aula, choro. Dá vontade de chorar. Você vai lá, eu choro.
E teve um que também foi muito legal. Ele falou assim, Mariana, eu odiei ter isso tudo. Que bom que eu Que bom que você tirou isso da minha vida, porque eu achava que eu queria medicina e eu acabei de descobrir que eu não quero nada na área de saúde. Então, assim, isso é motivador, né? Isso é muito legal. Outras Essa coisas... oportunidade que dá para eles se conhecerem no tempo que eles estão se conhecendo também, né? Sim, eles têm... É uma busca constante. E eles trazem isso daí para nós, e isso é motivador. Outra coisa motivadora é eles trazerem a família, né? Quando fala, eles gostam de contar as histórias da família. Professor, eu posso te contar o que aconteceu? Então, assim, durante a aula, o assunto que a gente está tratando, você vê brilho nos olhos, né? E quando você vê isso daí, você fala, não, eu acho que eu estou fazendo a diferença. Então, quando você percebe que você é parte importante no processo, que eles te consideram, né? Quando você está na rua e, de repente, um aluno te vê de longe, ele... Professor, ele vem... E minhas filhas... Gritando. As filhas são engraçadas. Elas falam, mamãe, todo lugar que você vai tem aluno. Eu tenho. Lembra de todos? Confesso. Não tem como. Não, lá. Não tem como. Não tem como. Mas A gente lembra do sorriso. Exatamente. A gente É engraçado. olha, porque muitas vezes a pessoa chega pra gente assim, adulto já. Você lembra de mim? E dá aquela risadinha, às vezes a covinha, às vezes... Pelo sorriso a gente lembra. Eu falei, eu sou professora. Não sei aonde, não sei quando, mas eu sou professora. Ele falou, foi. Isso é gostoso, isso é muito bom. É muito bom. E assim, eu não sei, vocês estão vendo, ou vocês aqui também, mas quando a gente é adolescente, a gente é muito idealista, né? Então, você está estudando, você está na escola e você estuda aquele trocentas pessoas importantes, historicamente importantes. Você fala assim, cara, eu queria ser importante, né? E à medida que o mundo, a vida vai acontecendo, você percebe que você é um grão de areia numa praia gigantesca ali, né? Que o que você faz praticamente não reverbera fora da sua bolha. E um dos jeitos que eu entendi que eu conseguiria fazer a diferença na vida de alguém era sendo professora. Porque você sendo professora, a pessoa que está ali, às vezes ela nem escolheu te escutar, às vezes ela nem quer te escutar, mas ela vai te escutar. Porque ela está ali, né? E aquilo ali é o que ela precisa fazer naquele momento, te escutar. Então, quando você sai de uma aula, igual a Mari falou, o aluno elogia, o aluno brilha os olhos, fala, caraca, eu sempre quis saber disso. Nossa, eu não sabia que era assim. Sempre quis saber. É muito engraçado porque eu ensino genética. Além das outras, é a matéria que eu gosto muito de ensinar. Então, eu falo, a gente testa o tipo de sangue. Aí o menino descobre qual sangue que ele tem, geneticamente como que acontece, aí ele já começa. Nossa, se eu casar com meu namorado, os meus filhos podem ser O, podem ser A, se não sei o quê. Se eu tivesse mais irmãos, meus irmãos poderiam ser isso e aquilo. É legal que eles veem aquilo e trazem para a vida. E encontrar fora também, no final do ano, quando tem a aprovação dos vestibulares, né, Mari? Ai, é muito gostoso. Eu fico mais nervosa que eles, eu acho. Eu fico me tremendo, eu fico no Instagram, eu vou para a porta da escola, eu quero ver quem passou. Esse ano, esse final de ano, não, mentira, nesse início de ano, a gente teve uma notícia de um aluno nosso que há muitos anos tentava medicina, né, no pré-veste e passou numa faculdade pública em medicina. Ele estava há muitos anos, muito esforçado. Eu chorei. Eu estava em casa e eu chorei. Ele queria medicina, mas a gente não chora só por aqueles que querem medicina. A gente chora por todos, a gente fica feliz por todos. Eu não tenho filho, e nem imagino como deva ser, Mari. Mas eu consigo exercitar um pouco da maternidade ali dentro da sala de aula, sabe? Vocês fazem parte também dessa criação, junto com os pais, né? Eu acho que tem uma responsabilidade muito grande nisso. Sim, porque eu fico imaginando que não é só aquela troca do conteúdo, tem a troca das vivências desse período que acabam... que vocês têm que abraçar essa causa também, sem muitas vezes entender, mas vai junto. Vai né? junto, Vai. com certeza. Eu tive uma diretora, num colégio que eu trabalhei, ela falava assim, existe uma grande diferença entre o dador de aula, ela usava esse termo, o dador de aula e o professor. O dador de aula é aquele que chega, ela usava esse termo, cospe um conteúdo, vira as costas e vai embora. O professor é aquele que chega, ele abraça, ele acolhe. Cativa. Ele cativa, ele motiva, né? Ele dá o conteúdo e ele vê o retorno disso tudo. Sim. Então, o ser professor é muito diferente do que só ter um conteúdo. A gente, quando você perguntou dos desafios, né? Um dos grandes desafios que a gente tem
essa motivação que hoje o adolescente perdeu. Então, você trazer esse brilho no olho de novo da criança, do adolescente, né? Do que está no pré-vestibular, às vezes desanimado há muitos anos, tentando. Então, isso eu acho que é importante e desafiador para nós. Muito, muito. Eu achei muito ideal esse termo que ela usou, porque, infelizmente, ao longo dessa experiência, eu acredito que tenha dadores de aula, Sim. mas também tem muitos professores e professoras, acredito que seja até a maioria. E eu fico pensando, como vocês conseguem equilibrar tudo isso dentro de uma sala de aula, pensando até como você já trouxe aqui, o celular, tem todas essas informações chegando, e manter esses alunos cativados, manter eles atentos ao conteúdo. Quais estratégias vocês têm usado? Nem sempre é possível. A gente trabalha ali com a maioria, a gente trabalha com o que dá. O feedback da escola é muito importante, porque a gente não consegue tudo sozinho. Então, essas pequenas questões aí, como celular, como postura em sala, a gente conta também com a coordenação e com o movimento. Disciplina, né? A gente conta com a coordenação, com a direção e com o movimento da escola toda. A escola é viva. Então, ela vai mudando, a gente vai se adaptando, né, às necessidades. Mas chamar atenção é uma coisa que acho que é marcar ao dobro de tempo que eu quase. E eu digo isso porque eu tô há 13 anos e nesse pouco tempo que a gente vem em sala de aula, porque eu tenho colegas que estão há 40 anos na sala de aula, né? Então 13 anos é pouco. Uma mudança considerável no perfil dos alunos. Os alunos, eles tinham muito mais brilho nos olhos, assim, simplesmente por aprender. Eu acho que esse acesso à tecnologia, esse ensino rápido ali, ó, 1 minuto e meio na tela, já aprende um conteúdo inteiro. Nossa, eu aprendi citologia inteira com essa musiquinha, você tá aí 2 aulas dando, Miriam, já escuta isso, né? Isso é muito difícil. E talvez isso, para mim, hoje, seja o meu maior desafio. O brilho nos olhos. Então, como que a gente faz isso? Eu, particularmente, falo por mim, né? Eu consigo motivar os meus alunos, aqueles que, né, gostam, imprimindo o amor que eu tenho pela biologia. Porque eu não tenho um amor só por dar aula. Eu tenho amor pela biologia, eu amo a biologia, eu acho incrível. Eu brinco com os meus colegas de profissão de outras áreas, que eu falo assim, caramba, deve ser muito difícil dar a aula que você dá, a sua disciplina. Aí meu colega pergunta, por quê? Eu falo, porque é chata, cara. A minha disciplina, ela é muito legal. Parece, dependendo do que você tá dando ali, parece que você tá dando um documentário do National Geographic ali pros meninos, entendeu? Aí você coloca umas imagens doidas, uns bichos malucos, não é verdade? Mas sendo na ecologia lá, a gente vai falar de aposematismo, a gente fala de mimetismo, de camuflagem, a gente coloca... E os alunos, eles ficam assim, caramba, é isso? E é assim, é aquilo que me brilha os olhos na biologia que eu tento passar para eles. Então, é assim que eu tento motivá-los e, eventualmente, consigo. Mas também não é feio. Uma dessas motivações é engraçado. Nas férias, gente, todas as férias, meu Instagram, eles mandam assim, ó, alguns têm contato, né, comigo, me mandam. Mariana, eu tô na praia, lembrei de você, e tira foto de um ouriço. Mariana, eu tô comendo uma lagosta, tira foto da lagosta, e mostra, e escreve o que aprendeu na aula. Assim, gente, até nas férias eles não esquecem, né? E não. Então, você vê que isso também trouxe para eles uma novidade, uma coisa legal, e eles lembram da gente. Vai muito além da sala de aula nesse contato, imagina. E eu fico pensando agora, vocês conversando, vocês já foram alunos também, né, em algum momento. Sim. Em muitos momentos, aliás. Fico pensando, vocês gostavam de todas as disciplinas? Não. Ou também tinha... Aí você conhece. Não. Como que era? Eu amava biologia. Eu acho que eu nunca tirei nada menos que total em biologia, até o vestibular. O vestibular eu fechei biologia, encrespa parível. Mas eu não gostava, vocês vão me desculpar aqui, jornalismo, eu odiava a língua portuguesa. Gramática. Deixa passar, viu? Redação gostava um pouquinho. Redação e literatura, interpretação de texto eu gostava muito. Mas grama... Já retomamos nossa relação, hein? Tá bom, eu não gosto. Gente, menina, até hoje... Não, meu problema nunca foi o português. Não, o problema era humanas, gente. História, não. Filosofia, sociologia. Mas isso daí eu vou... Assim como o professor, ele te estimula, ele te traz brilho nos olhos, ele também pode te levar a alguns traumas. Afaga, às vezes. E eu tive uns traumas em aulas de história no 6º ano. E aí, aquilo ali depois eu não conseguia. Nossa, era muito difícil. Então, falava história, filosofia, sociologia, para mim era um bloqueio. Né? Então, agora, física, química, biologia, eu abraçava sorrindo. Gostava.
Humanas eu já... O meu, eu dá pra contar nos dedos da mão, desculpa de novo, pai e mãe. Às vezes que eu não fiquei de recuperação em matemática e física. Não tinha como, não entrava na minha cabeça. É muito legal. Não, eu olhar pra prova, olhar pra mim e falar assim, meu filho, eu colocava o nome, que era, e tentava ali, sabe? Eu lembro que uma vez eu fiz uma prova que era inteira regra de 3, e aí eu lembro que, tipo assim, todo mundo tinha ido mal, mas eu fiz a prova inteira porque eu não queria que o tempo passasse mais rápido, eu falei, vou colocar regra de 3 em tudo aqui, uma prova de química, e fui bem, tirei 8, deu certo. Nestequiometria. Todo mundo ficou falando assim, não é possível que todo mundo aqui ficou de recuperação, eu já me falei, pois é, tá vendo? Às vezes funciona, Todo mundo aqui às vezes funciona, mas eu ficava ansioso pra aula de história. Atualidades, então, eu queria dar mais aula pro professor, de tanto que eu queria falar durante Mas essas essas são as aulas. afinidades. Pois é, e depois nos ajuda a entender o caminho que a gente quer seguir, né? Total. Eu já gostava de história. Mas Eu olha, fiz e sociologia. dentro da biologia, igual a Miriam falou que ama a genética, meu amor é pela zoologia. Eu tenho, assim, uma paixão absurda dentro da zoologia, dentro da fisiologia humana, né? Então, assim, tudo na nossa vida são afinidades. Até mesmo nossos amigos são as afinidades, né? As disciplinas na escola. Dentro da escola, enquanto professores, equipe, também tem aqueles que você tem mais afinidade. Então, assim, a gente não pode culpar aquele que, eu não consigo fazer nada em matemática, né? Ou eu não entro em nada da biologia. Isso são afinidades. E a gente tem que entender isso. Passa, né? E Depois passa. supera tudo E a isso. gente não leva a mal. O aluno que não gosta de biologia, que sabe que não gosta de biologia, fala, não, eu sei, eu te entendo. Tudo certo. Uma coisa que a gente compartilha, por exemplo, depois que eu escolhi que eu queria realmente jornalismo, eu imaginei, agora tudo que eu tenho afinidade. Aí você se depara com teorias da comunicação, economia. Você fala, meu Deus, não era a escolha que eu tinha que ter feito, mas passa também Fato. isso tudo, né? Não, na biologia também, gente. Ó, isso. agora, eu vou pedir pra vocês confessarem. Tem algumas alunas que vocês se identificam, falam assim, nossa, eu era assim quando eu era aluna, essa daí tem um potencial até pra ser professora. Total. E Acontece? aluno também, total. Vários. Qual que é o perfil daquele aluno que vocês acham que, tipo, leva jeito pra docência? O seu perfil, por exemplo, aquele que fala muito. Comunicação. Comunicação. Esse daí, É. pai. Esse. Faltou só a didática, então, porque eu tenho uma dificuldade. Eu gosto de fazer. Se alguém me pede ajuda, eu vou lá e faço. Eu não consigo falar, ó, passo a passo é isso, explicar, eu tenho essa dificuldade. Talvez. É comunicação, o aluno que é comunicativo, mas que também tem um ponto que ele é estudioso. O aluno que é estudioso, não só que ele é estudioso, mas que ele aprende rápido. Uhum. E tem paciência para ajudar os amigos e tudo, você consegue ver ali um futuro professor. Tranquilamente. Mas a gente se identifica por outras coisas também. Não só porque, esse aí vai ser professor. Não, a gente se identifica de outras formas também. E tem alunos que chegam e falam assim, eu quero ser professor. Até causa um espanto, né? Causa espanto. Tem certeza? Tenho. Teve um do terceiro ano, agora passa. Ele falou assim, eu quero ser professor, Mariana. E ele, olha, eu gosto. Aí ele foi citando o nome dos professores e fala, eu acho isso muito lindo e eu quero. Então vai, você joga, né? E você vê que ele quer, que ele gosta, que ele tem habilidade. De repente você entra na sala, ele está explicando alguma coisa para o colega, ele acaba virando também um ponto de apoio para a gente. Isso que é legal. Na minha sala, ao longo do meu ensino médio, no ensino fundamental, eu estudei a maior parte da minha vida numa mesma escola, rolava muito isso. A pessoa que tinha mais afinidade, eu lembro que a gente passava, vai ter prova de tal matéria. E a pessoa que tinha mais afinidade, a gente sentava no intervalo, expliquei tal coisa, ou eu fiz um resumo no computador, aliás, no caderno, e aí ia lá xerocar, porque naquela época ainda tava... O WhatsApp tava começando, né? Tava começando essa evolução. No WhatsApp foi só depois que eu formei. Então, o meu ainda naquele ensino médio, então, tipo, xerocava... Calada nesse assunto. Mas eu tinha um professor que usava... Gente, eu já contei isso, acho que no Bitar Podcast, eu acho que eu já contei isso. Aquele... Eu esqueci o nome daquele aparelho, mas que você colocava... Retroprojetor, que você colocava aquela A lâmina. folha transparente. E era um professor de atualidades. Você vê como as coisas são. Mas era um aprendizado, também era muito divertido. A gente tá falando dessas motivações, e vale lembrar que no comecinho do Bitar Podcast de hoje, dessa edição, eu falei sobre o pé de meia, que foi uma maneira do governo federal incluir, né, incentivar com que estudantes escolhessem a licenciatura no momento de fazer essa graduação. Eu acho que já existem outros caminhos, né? As universidades públicas que estão preparadas para receber esses estudantes de licenciatura, mas vocês acreditam que esse incentivo financeiro mesmo seja uma maneira de incentivar que mais pessoas acreditem nesse potencial da licenciatura? De incentivar, sim. De resolver o problema, não. É só é uma das medidas. É um paliativo. É um paliativo muito temporário para alguém que está ali na UTI, né?
que a educação... O grande problema que eu vejo na educação não é só aqueles que não querem se formar professores, mas as dificuldades daqueles que já são professores. A gente, por exemplo, eu e a Mari estamos falando aqui tanto, né, do que nos motiva, mas também tem o outro lado. Eu não sei, acho que eu nunca vi, né, Mari, talvez você tenha visto, mas eu nunca vi um professor que está há mais de 10 anos em sala de aula que nunca tenha, em momento nenhum, pensado em desistir. Deixar a sala de aula. No início de carreira, eu já vi muitos falando, não, eu adoro, eu amo. Com 1 ano, 2 anos de carreira, assim, com mais de 10, eu nunca vi nenhum professor que nunca tenha passado na cabeça dele, e se eu desistir? Então, o início é importante, mas o meio e o fim também. Então, a melhoria das condições de trabalho é fundamental para que os professores não só queiram se formar professores, mas queiram se manter professores. A gente acabou de falar daqueles alunos que a gente nota que seriam ótimos professores. E eles dizem, eu gostaria de ser professor, mas eu não vou ser, não. Porque eu vejo o que vocês passam aqui na sala de aula. Eu não queria passar isso também, eles falam. Eles falam, não falam, Mari? Então, a gente percebe aí uma desvalorização social também da profissão, né? O professor, ele não é visto como antes. As famílias falam, eu tenho uma filha que é professora. Hoje se fala assim, nossa, que sua filha é professora? Nossa, tadinha. Né? E mais que ela faz? O que mais? Ela só dá. Não, essa pergunta acho que vocês já fizeram muitas vezes, já né? perguntaram, você só dá, você quer que eu dou o quê? Mais o meu rim? Então, assim, é complicado, porque tem uma desvalorização, e essa desvalorização não é só a financeira, de remuneração, né? Que essa é uma briga, né, de anos, principalmente na rede pública. Mas a gente está falando de uma desvalorização da própria população que menospreza, a sociedade menospreza a profissão do professor, trata o professor como coitado, né? Como, né? O tadinho. Há necessidade de uma mudança cultural grande sobre essas perspectivas. Então, são vários pontos que a gente tem que levar em consideração para valorizar de novo essa profissão, né? Que é essencial. Sim. Tem aluno que já fala assim, eu dormi na aula de tal professor, mas depois eu assisto uma videoaula no YouTube. Isso é uma falta de respeito, né? Com o que você preparou, com o que você planejou para falar para ele, que achava importante, isso está caindo por terra. Ele não preparou para aquela aula com os 20 anos, 10 anos de experiência que você coloca ali na sala de aula, esperando essa troca, e muitas vezes ela não acontece. Total, é isso. Então, assim, muitas vezes os alunos ou os jovens falam assim, como que eu ajudo a educação? Seja respeitoso com o professor que está ali. É o mínimo. É o mínimo. Porque quando a gente escolhe a profissão professor, a gente já sabe do salário. A gente já sabe dos enfrentamentos. A gente sabe que a gente vai ter que corrigir prova no final de semana enquanto tá todo mundo na piscina. A gente sabe disso. Não é uma coisa que você fala, putz, fui ter de surpresa aqui. Não. Vai pegar aquele aluno agitado, vai pegar o dorminhoco. Isso não é novidade. Não é novidade. O que a gente não espera é ser tratado dessa forma. Como um pária, muitas vezes, um pária social. A impressão que a gente dá é que todo mundo sabe fazer a nossa profissão melhor que a gente, muitas vezes. Então, às vezes, o aluno levanta a mão, por que você não faz de tal jeito? Isso é o de menos, porque às vezes vem pai, vem mãe, vem coordenação, muitas vezes pessoas que estão dentro da escola, mas que nunca estiveram dentro da sala de aula, te ensinando a fazer o que você faz. Você não vê isso em outras profissões tanto assim, né? Por exemplo, um engenheiro faz um cálculo estrutural, o cara fala, por que ao invés de usar essa conta, você não usa essa? Não, porque só vai cair, querido. Não é verdade? Então, você não vê isso. Você não vê um médico sendo questionado, assim, por que você vai usar essa forma de fazer cirurgia e não essa? Quem quer questionar está lá apagado, né? Então, assim, é complicado. Esperamos que esteja apagado também. Então, é complicado. Então, as pessoas esperam que nós sejamos coitados e que nós nos tornamos professores porque foi a última coisa que nos ofereceu. Pelo contrário, foi a primeira escolha. Foi a primeira escolha. Eu falo para os nossos colegas, cara, a gente é inteligente o suficiente para ser o que a gente quiser. A gente está aqui também, somos burros o suficiente para estar aqui nos esforçando por uma coisa que todo mundo acha que não é importante, mas que é importante, é fundamental. É boa parte da vida dedicada para a vida de muitas outras pessoas também. Você é a base. Independente de qualquer escolha que a gente faça, a gente passa por um professor e assim a gente espera, né, por esse período de aprendizado. Você acha que essa desvalorização vem porque muita gente acha que é uma obrigação esse período da escola? O professor, acho que a escola, o professor, houve uma transferência de funções. O que antes a família educava, ela simplesmente entregava o filho para
a escola para ele aprender português, matemática, história, geografia. Devolve pronto. E devolve o menino que já aprendeu o conteúdo. A família é responsável pelo resto. Uhum. Hoje mudou. Hoje a família entrega para a escola e se vira. Boa sorte. Boa sorte. Aí você, às vezes, a coordenação liga, seu filho fez isso aqui na escola. Não, ele não faz isso, não. Aqui em casa ele não faz isso, meu filho nunca fez isso. Então, assim, acabou havendo uma transferência também de valores e de funções que a escola teve que, vou pôr entre aspas, assumir, né, sobre os filhos dos outros. E essa questão de filhos é complicado, porque cada família tem uma forma diferente de tratar. Então, acaba que nós, professores que estamos ali de cara com o aluno, a gente pisa em ovos. Sim. Né? Pisa em ovos, com medo de, às vezes, ofender e de ficar ruim para nós. Sim. Então, é complicado. Porque ao mesmo tempo que a família nos transfere responsabilidade, não nos transfere autonomia. É. Entendeu? Então, a gente tem a responsabilidade de educar o filho deles de tal forma, mas a gente não tem autonomia para corrigir da forma como a família teria. Então, se você tenta corrigir, muitas vezes a escola tenta corrigir usando os mecanismos que a escola tem mesmo. Então, a suspensão, às vezes a expulsão e tudo mais. Mesmo dentro daqueles mecanismos que a escola tem, que a família está ciente de que isso existe, a família acha ruim quando a gente toma alguma atitude. Então, assim, eu não sei se seria só porque o aluno se sente na obrigação. Acho que sim, a obrigação ninguém gosta, né, de ser obrigado a nada. Mas todo mundo passou por isso. Faz parte de um processo. Faz parte do processo. Todo mundo passou. Eu acho que talvez, se o aluno, a criança, o adolescente, estivesse na escola sabendo que você nem sempre faz só aquilo que você quer, que é o que a Mari falou, a família leva educado, isso não seria um problema. Agora, passa a ser um problema quando o adolescente entende que ele só tem que fazer o que ele gosta. Uhum. E aí se torna um problema, porque ele não vai gostar de tudo. É muito gostoso quando a gente tem a família parceira da escola. Então, a família está lá dentro, a família ela tem um bate-papo legal, ela entende as regras, né? Então, assim, consegue interagir muito bem. Nossa, isso é perfeito. Mas quando a família, ela não resolve, ela resolve a não estar de acordo com as regras da escola e mesmo assim mantém o filho lá, isso aí é complicado. E vocês fazem uma parte de um todo, né? Porque vocês hoje oferecem uma das disciplinas dentro dessa grade. Então eu fico imaginando, até nessa pluralidade dos alunos terem contato com outros perfis de professores e professoras, de outras matérias, enfim. Trago mais uma informação agora, porque tem uma pesquisa que foi feita pelo Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado de São Paulo. Se olharam ali para os anos de 2016 a 2020, 4 aninhos, nesse período caiu cerca de 21% o número de alunos que concluíram o curso de licenciatura em Biologia no Brasil. Foi a formação que teve mais impacto nesse período analisado. Então, quando a gente olha para a biologia, da onde vem essa dificuldade? Eu imagino, vou agora supor, para ver se realmente essa é a realidade. Tecnologia, a biologia, ela muda constantemente, ela avança constantemente. Então, acho que o profissional ele precisa estar sempre se atualizando e fazer isso simultaneamente com 4 escolas ou com essa quantidade de alunos deve ser um dos maiores desafios. Mas o que vocês imaginam que seja tão difícil que o pessoal tenha abandonado a biologia? Eu acho, na verdade, eu acho que não é nem tanto a biologia, e sim a carreira de docente. Né? Diante desse contexto. Diante do contexto, porque assim, não é só a biologia, vamos jogar para todas as áreas de licenciatura, se a gente for observar, tanto em faculdades particulares quanto nas públicas, houve uma evasão imensa. E eu vou falar por experiência própria. No ensino público, nós professores, nós podemos receber alunos que são graduandos ainda em licenciatura como estagiários. Então, todos os anos eu recebo 10, 20 estagiários que acompanham minhas aulas, que eu mostro para eles como que é interessante fazer. Eles entram em sala, dão algumas aulas do jeito que eles acham que é. Eu, com a professora de supervisão do estágio, avaliamos eles. É muito legal. E eu tenho percebido em 21 anos de estado, recebendo esses estagiários, que antes eu tinha 30 estagiários, na última leva que eu tive semestre passado eram 4. Nossa. Então, assim,
Isso, estou falando na minha sala de aula. Então, se a gente colocar isso num reflexo para o Brasil todo, deve estar acontecendo também em todos os lugares. Porque eles estão desistindo da licenciatura. Isso. Né? E aí a gente acaba voltando para a desvalorização da profissão, para a falta de incentivo profissional. Né? Então, é dessa forma que a gente observa. O que eu vejo muito, quando os alunos falam que querem fazer biologia, eles falam que não querem fazer licenciatura, porque agora, na universidade que a gente formou, separou. Os dois rios se separaram. Antes, o rio seguia junto e separava no finalzinho, se quisesse. Hoje não. Hoje você opta por fazer bacharelado ou licenciatura. Então, você já entra Com essa escolha. com essa escolha. E eu acho que isso foi, talvez, um tiro no pé, talvez, da universidade, porque muita gente como eu descobre que quer ser professor do meio pro fim. E outros que descobrem que não querem ser professor do meio pro fim, né? Então, muitos entram no bacharelado. Então, a biologia em si, igual a Mari falou, não creio que seja um problema. É um curso pesado, é um curso superior pesado. Não tem como mentir, porque a gente não estuda só uma espécie de ser vivo ali, né? A gente estuda várias. E a gente não estuda só humano. A gente, por exemplo, você fala, veterinário estuda vários. Sim, vários. Animais. Mas a gente estuda vírus, bactéria, protozoário, animal, planta. E a gente estuda também a relação entre eles. Tudo é um curso pesado, mas é um curso muito bonito de ser feito. E é gostoso. E é gostoso. Ele é um curso gostoso mesmo. Então, tem exatas, tem bastante química, matemática. Então, tem isso. O curso em si, eu não acho que ele seja o menos atrativo. Eu acho que é a própria licenciatura que não é. Eu conheço muitos professores, igual você deu o exemplo do seu pai, que são formados em cursos que não são cursos típicos de professor, como, por exemplo, engenharias, que depois fazem licenciatura para dar aula. Muitos colegas nossos que estão na escola com a gente são engenheiros, não é verdade? Dentistas. Que aí fizeram depois curso de licenciatura. de química em licenciatura para continuar na docência. Exato. Então, assim, eu acho que também mandar pessoas muito jovens fazer essa escolha é complicado. E muitos ainda são desavisados. Porque a licenciatura, quando você entra no curso de licenciatura, você não está apto somente para dar aula. Então, eles fecham a cabeça, a licenciatura é para dar aula. Não, além da sala de aula, o que mais eu posso fazer com o curso de ciências biológicas? Eu posso ser um perito forense, eu posso prestar um concurso público do IBAMA, do Ministério da Agricultura. Eu posso trabalhar no laboratório de análises clínicas, de genética, de parasito, de pesquisa. Sim. Né? Então, assim, tem um vasto ramo. Posso prestar consultoria ambiental para empresas. Então, muita gente foca que a licenciatura é só para a sala de aula, e não é. Você consegue também ter um leque de outras escolhas que você, com o diploma de licenciatura, consegue atuar também. Exato. Exato. Muita gente não sabe disso. Mas o que um bacharel faz, um licenciado faz. Mas o que um licenciado faz, o bacharel não faz. Que bacana. E olhar para essa amplitude das ciências biológicas, eu imagino que todos os temas são muito pertinentes, né? Questões ambientais, tá? Todos os dias nos jornais, por tudo que a gente tem vivido. Todas essas outras oportunidades, a tecnologia... Pandemia, a própria pandemia. E aí tá um tema... Vírus, nossa. Mudou muito a realidade. Eu acho que vocês, antes e depois da pandemia, dá para separar em 2 tempos da sua docência? Total. Muito. Eu brinco que foi antes e depois do apocalipse. Você comentou sobre a tecnologia? Nossa, nós tivemos que nos desdobrar com coisas que a gente nunca tinha tido contato. Então, assim, eu acho que esse desenvolvimento da tecnologia na cabeça de professores acelerou com a pandemia. Acelerou. E dentro da nossa disciplina. Dentro da nossa disciplina também. Coisas que a gente não dava porque não existia, né, Mari? Por exemplo, as tecnologias que foram desenvolvidas para o desenvolvimento das vacinas para a Covid. Nunca antes da Covid, a gente tinha vacina de vetor viral, a gente tinha vacina de DNA, de RNA, a gente tinha teoria. Mas a prática não. Nem se falava. A gente nem falava sobre isso. Hoje, a gente tem uma aula sobre tipos de vacina. Entendeu? E falando sobre isso, eu lembro que no nosso período de escola se discutia sobre muita coisa. Mas eu tenho visto que nos últimos anos até a própria ciência tem sido discutida. E aí tem um trabalho importantíssimo das ciências biológicas, justamente desmistificar alguns mitos que estão sendo criados, esclarecer algumas informações importantes e até mesmo desmentir algumas fake news que chegam até esses estudantes. Também tem entrado no cronograma de vocês
essa oportunidade de mostrar algumas situações para esses alunos? Essas dúvidas têm chegado na sala de aula? A gente conversou sobre essas redes sociais, mas tem entrado assim, ó, preparado uma aula para justamente chegar lá já preparado para essas dúvidas que geralmente são criadas? Sim, tem como a gente fazer isso também, mas os alunos chegam... Diariamente a gente faz isso. Tem que ser diário. A gente não chega... Por exemplo, agora se tornou imprescindível a gente dar aula sobre metodologia científica. Entendeu? Imprescindível da gente ensinar o aluno assim, falar, olha, o medicamento ele não chega e fala, vamos testar aqui, não. Passa por várias etapas. Isso é conhecimento científico. Isso que você está me falando, isso é opinião, isso não é conhecimento científico. Eles têm essa dificuldade, os alunos, mas quando o aluno chega te questionando de uma forma respeitosa, fala, Miriam, isso e isso, ou Mariana e tal, beleza, é gostoso você ver que ele está perguntando. Mas o difícil é quando ele chega de forma violenta, né, gente? Questiona. Não, isso que você falou não é assim, porque eu vi no TikTok que é de outro. Ou quando, pior ainda, ou quando eles associam isso a questões político-partidárias que não tem absolutamente nada a ver com o ensino de ciência. Quando você fala que, por exemplo, a vacina funciona e que é uma fake news, que ela pode causar diversos sintomas que foi estudada, a vacina funciona, nós não somos, como por exemplo, nós não somos ratos de laboratório para vacina, ela passou pela metodologia científica, isso gerou questionamentos agressivos, muitas vezes por parte ou da família ou dos alunos, porque eles entendem a gente falando que devemos nos vacinar como devemos votar em X ou Y candidato. Não é a mesma coisa. Pelo contrário, tem toda uma relação muito separada entre um assunto e outro. Muito separada, e não é isso. Eu imagino que há oportunidades dentro da escola para discutir essas questões. Na própria aula de sociologia, eu lembro que eram discussões até acaloradas, mas que havia uma discussão. Então, a apresentação de ideias, e sempre com muito respeito ao que o professor falava, que dava essa liberdade. Mas hoje eu vejo que essa situação, às vezes, tem dificuldade de encontrar o equilíbrio. Ela é meio melindrosa. E agora, olhando para as ciências biológicas, entre esses desafios, vocês esclareceram que tem uma série de possíveis atuações para quem se forma em ciências biológicas. Miriam, você tem até uma experiência na área de genética. Isso foi fora da sala de aula? Foi fora da sala de aula porque foi durante minha formação. E aí eu recebi dinheiro, né? Bolsa de iniciação científica para isso. Então, a gente fez pesquisa de genética associada à ecologia dentro da universidade. A gente faz isso, né, Mari? Para se formar, a gente vai para um laboratório, a gente trabalha no laboratório. Então, eu trabalhei nessa área, dentro do laboratório, durante alguns anos, recebendo do governo mesmo da universidade, né? Da Bolsa de Iniciação Científica. E, para além disso, a gente publicou alguns artigos, eu e junto com outros colegas de laboratório, e esses artigos foram apresentados internacionalmente. Então, a gente também ganha condições para ir até esses congressos, apresentar. Eu trabalhei dentro desse laboratório, dentro da universidade, para uma professora minha que é muito reconhecida, né? Até internacionalmente, sobre essas pesquisas em genética. E isso me abriu muitas portas, assim, depois, dentro da própria universidade, para eu levar os alunos, mostrar como é que é, dentro dos laboratórios. Esse ano eu até dei uma aula o ano passado. Eu até dei uma aula sobre práticas de laboratório, e isso facilitou, né, a minha estada nesses laboratórios. Mas, como profissional mesmo, CLT, só professor. E já pensaram em exercer alguma outra área de atuação dentro das ciências biológicas? Eu tive experiências também dentro da universidade. Eu trabalhei quase um ano, com serpentes. Eu cuidava de mais de 100 cobras. Meu Deus do céu. Tá aí uma linha de muita gente. Enquanto a Miriam vai para genética, eu vou para zoo, né? Eu vou dar ar-condicionado e já... Eu adorava ver os chocalhinhos, né? E que trabalho era desenvolvido? Na verdade, eu fazia um acompanhamento junto com a coordenadora do setor de répteis, né? Era controle de ninhadas, de crescimento, peso, né? Alimentação. Como que é a faculdade de ciências biológicas? Eu acho que vocês passam por diferentes momentos, né? É do laboratório para o campo, do campo para a sala de aula, existe muito isso. Nossa, experiência. Total. Se você quiser ser aquele profissional
com o jalequinho todo arrumadinho, cheirosinho sempre. Ou se você quiser aquele que tem bosta até o joelho, que você pode ser também, tá tudo certo. E é tudo muito gostoso, né? É muito bom. Eu tive experiência com análises clínicas também. Fiz estágio também por mais de ano em análises clínicas. Achei muito legal, muito bonito. Fazer análise de fezes, de urina, de sangue, de catarro, na escarro. De escapula. Mais chique. Fazia, né? Só que assim, eu gostava, era legal, mas não era minha cara. Por quê? Porque o laboratório ele é muito todo dia a mesma Uma coisa. rotina. Não mudava, parede branca, né? E eu gosto de movimento, eu gosto de gente, eu gosto de conversar, eu gosto de rir. E no laboratório é tudo... Não que lá não pode rir, né? Claro. Mas assim, é tudo muito rotineiro. Metódico. E na sala de aula não é. Todo dia é uma coisa nova que acontece. Então, assim, a sua vida, ela... Todo dia tem uma novidade. Conversando com vocês, Miriam e Mariana, que é uma graduação muito completa, né? Porque a gente olha para medicina tudo o corpo humano, gente, a veterinária vai estudar bicho, as ciências biológicas acabam estudando gente, bicho, bioma, planta, tudo. Acho que imagina. Vírus, bactérias, protozoário. E O curso ele tem uma graduação de 4 anos, como é que funciona os 5? O meu foi de 5. 5 anos. Ele pode ter de 4 a 5, depende. Se é diurno, noturno. A licenciatura noturna aqui na UFO, né, em Uberlândia, são 5 anos. Mas se for diurno integral, aí são 4 anos. Então mudou. Na minha época eram 4 anos, poderia estender mais um para completar o bacharelado. Como é que você divide para conseguir dar conta de tanto conteúdo diferente? Menina, é tão gostoso. É o pessoal. Você se envolve. Eu fiz integral, então tinha... Você também tem Também, integral? foi integral. Passava o dia inteirinho na universidade, de manhã manhã e tarde. E nos poucos intervalos que a gente tinha, era às vezes estudando, às vezes resenhando com a galera. Imagina. Essa parte é boa também, faz parte dessa pensa. Enquanto nas pracinhas da universidade. Também. Tiveram dificuldade com alguma disciplina? Química de soluções, menina. Fiz 2 vezes. E, nossa, bioestatística eu passei raspando. Mas Passei também, mas bioestatística. Teve alguma reprovação ou não? Pode ser sincero. Eu tive. Aconteceu. Cálculo 1 e química de soluções. Eu tô aqui defendendo também essa questão da ciência, mas aqui eu reprovei com 58, metodologia de pesquisa científica durante a faculdade. Não, esse eu fiz uma recuperação que teve na estatística. Foi. Mas foi. Eu tive essas 2, assim, elas foram... Mas, em minha defesa, quando eu fiz de novo e passei, eu fui com a maior nota das... Tá vendo? Mas é uma oportunidade nova pra você. Agora você aprendeu. São outros momentos. Mas gostar, gente. A gente tem que dar liberdade pra esses momentos também, né? A vida é aprendizada. A gente tá falando sobre licenciatura aqui no Brasil, conversando com a Miriam, com a Mariana, sobre ciências biológicas, mas não dá para deixar de dizer que há uma preocupação com a carência de futuros profissionais. No começo desse episódio, falamos sobre os incentivos que estão sendo feitos para as pessoas se incentivarem a fazer licenciatura, mas ainda há uma preocupação muito grande. Segundo o levantamento do CEMESP, até 2040, pode ser que no Brasil tenha uma carência de 235 mil professores da educação básica. Entre os fatores, eu acho que vai muito além da educação básica, tá aí que leva ao afastamento desses jovens, baixa remuneração, igual a gente falou, até as condições de trabalho muito precárias, na infraestrutura ruins de algumas escolas, falta de equipamento, materiais de apoio, tudo isso agravado, inclusive, por violência e até a pandemia de Covid-19. Apesar de a gente ter relatado aqui diversas experiências, quem está falando isso é esse levantamento feito pelo CEMESP. E há uma preocupação muito grande. Para a gente encerrar esse episódio, queria que vocês deixassem uma mensagem do que vocês esperam que seja o futuro da profissão de professor e de professora aqui no Brasil. Eu defendo muito a minha profissão, a nossa profissão, porque a gente, no final das contas, a gente sabe da importância assim, que um professor faz na vida de um aluno. Sei dos meus professores que me influenciaram muito e eu sei também que nós também temos essa condição de influenciá-los. Então, eu acho que a valorização com a mudança da cultura, da cabeça das pessoas, do próprio governo, né? Em incentivar não só a formação de novos professores, mas a manutenção de uma qualidade de trabalho que ele vai desenvolver. Então, isso não só em escola pública, quanto nas particulares, a gente fala, nós podemos falar também de gestão, podemos falar também da própria remuneração. Então, eu gostaria muito que essa valorização do professor ela fosse retomada e as pessoas passassem a olhar como uma profissão de respeito. Também.
o que eu gostaria mesmo para o futuro é uma mudança cultural, assim, talvez uma retomada da valorização social. Inicialmente, assim, social, porque lidar com baixos salários e tudo mais é uma coisa que eu gosto, lógico, eu acho que devia, né, valorização monetária também. Mas a gente se foca só nisso. Muitas vezes fala, ai, ganha mal, ganha mal, ganha mal. Não é sobre isso só, né? Eu acho que é sobre a valorização e o respeito. Eu acho que a sociedade como um todo deveria olhar para os professores com respeito, né? Não é porque a gente não é milionário e não tem como ser, que a gente não tem valor, muito pelo contrário, né? Talvez se você olhar todos os milionários que tem por aí, eles dependeram de um professor, pelo menos uma vez na vida. Foram alunos. Todos nós fomos, nem que seja para aprender a ler, né? Você precisou de alguém te ensinar. Sim. Então, é importante que eu desejo que a gente olhe para os professores com muito carinho, afeto e respeito, principalmente. Vou até propor um desafio para quem está acompanhando o Bitar Podcast de hoje. Aproveita esse período, aproveita esse momento para mandar uma mensagem de agradecimento, de carinho para algum professor, alguma professora que tenha marcado a tua trajetória. Eu tenho certeza que no momento que eu estou falando isso, você está lembrando de alguém. Aproveita esse momento, esse conhecimento vai ser muito importante para quem receber essa mensagem. E eu aproveito para fazer meu agradecimento a vocês também. Hoje nós conversamos com a Miriam Clemente Vela e com a Mariana Antonella. São professoras de Ciências Biológicas aqui em Uberlândia e compartilharam um pouco dessa experiência junto com a gente. Obrigado pelo papo, viu? Obrigada, gente, também. Foi muito bom. Até a próxima. Vocês fiquem à vontade para voltar aqui no Bitar Podcast, que eu imagino que tem muito mais história aí. A gente tem muito mais história para compartilhar. E tem, viu? É mais Tem a história. Ó, fiquem à vontade. Foi um prazer receber. Obrigada. Prazer é nosso. E vocês, a gente se encontra num próximo episódio. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.